Glória ao Senhor. Coloque-se de pé. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Louvado seja Deus. Foi de improviso, mas foi muito abençoado. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 15. Deus trouxe esse texto ao meu coração enquanto aqui estava, irmão. Eu ia pregar num texto semelhante a esse lá em Mateus 9, onde preguei de manhã. Mas o Senhor aqueceu meu coração e eu quero meditar com você em Mateus 15, a partir do versículo 21. E Cristo é tudo em nossa vida. Hoje o Senhor nos visitou com poder na mensagem da manhã, mas toda a glória é somente dEle. O homem é limitado, a voz é falha, o poder é do Espírito Santo e Deus é glorificado nessas coisas. Eu quero então convidar você a ler responsivamente comigo do versículo 21 até o versículo de número 28. Leiamos a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Senhor, nós nos humilhamos diante de ti, só tu és Deus. Toda glória pertence somente ao Senhor. Se coisas boas acontecem na nossa vida, elas acontecem única e exclusivamente por causa da tua graça, Deus, da tua infinita bondade e do teu maravilhoso amor. Se temos recebido graça sobre graça nessa igreja, se temos recebido bênção, é única e exclusivamente por causa de quem tu és, ó Santo Deus, e de todo o teu amor, de toda a tua graça. E porque tu resolves te glorificar usando as coisas loucas do mundo. Então, Senhor, hoje nós batemos no peito e dizemos: ser propício a nós pecadores. Ó Deus, enquanto lemos as Escrituras, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa alma e fortalece a nossa fé. Ó Deus, dá-nos uma fé firme e sólida. Uma fé, ó Deus, ó Senhor, que o Senhor possa dizer: grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Abençoa a Igreja Unida, abençoa a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-vos, irmãos e irmãs. Se o Senhor viesse aqui hoje e nesse templo, publicamente Ele anunciasse qual é o tamanho da sua fé, ou se Ele fosse dar uma nota de 0 a 10 à sua fé, qual a nota Jesus daria à sua fé? Ele diria assim: grande é a tua fé? Ou ele diria: tua fé é mais ou menos, está devagar. Tua fé pequenininha, não tem quase nada. Qual seria a avaliação do Senhor Jesus sobre a tua fé?
Meu querido irmão e irmã, nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus avaliando a fé de uma mulher de uma maneira preciosíssima. Amados amigos e irmãos, o Senhor Jesus cansou do debate com os fariseus. Eles estão perturbando demais. O Senhor Jesus prega, eles ficam questionando, eles ficam se opondo, eles ficam se levantando. Então o Senhor Jesus resolveu pegar os discípulos e ir para a região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fica ao norte, mas é praia, amado irmão, acima da Galileia. Tiro e Sidom é lugar de gentios, não faz parte de Israel. Então, amados amigos e irmãos, ali está o Senhor Jesus naquela região. E o texto não diz, amado irmão, mas aquele é um lugar de praia. Então, provavelmente o Senhor Jesus está caminhando naquelas cidades portuárias, numa região de praia. E o texto nos mostra o Senhor Jesus em movimento, amados irmãos. Mas mesmo quando ele quer descansar, amados amigos e irmãos, aquela mulher fica sabendo que ali está o próprio Filho de Deus. Ela não é judia, mas ela tem um problema sério. Ela tem uma filha endemoniada. Alguém aqui já viu alguém endemoniado? Levante a mão. Foi bonito? Agora imagine, o texto diz que a filha dela é horrivelmente endemoniada. Eu não queria nem ver. É coisa feia demais. E aí Jesus está ali. Ele veio naquele primeiro momento do seu ministério para os judeus. Ele não veio para pregar para os gentios. Ele ia fazer um ministério entre os judeus. Depois que o Espírito Santo veio, então o Senhor mandou os discípulos alcançarem todas as nações. E ele então, consequente com isso, estava ali somente para descansar. Mas enquanto ele vai caminhando, amado irmão, aquela mulher grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não responde nada. E ele vai caminhando com os discípulos e ela vai gritando atrás. O texto diz que ela clamava, é pretérito imperfeito, um ato contínuo no passado: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus vai caminhando, parece endurecido naquele dia. Os discípulos não aguentam. Senhor, manda essa mulher embora, ela vem clamando atrás de nós. Se fosse lá na minha cidade do interior de Minas Gerais, o povo ia dizer assim: Jesus, eu não aguento mais essa ladainha, Senhor, manda essa mulher embora daqui. E aí o Senhor Jesus: não, nesse primeiro momento eu só vim salvar judeu, ela não é judia, está fora, já era. O Senhor Jesus está parecendo durão aquele dia, né? Porque ele é o próprio misericórdia. Mas ele quer ensinar algo para a mulher, para aqueles discípulos, para mim e para você. E enquanto ele fala: eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela vem correndo, irmão. E o texto diz que ela se adorou, e a expressão no grego para adorou é que ela se ajoelhou, ela veio correndo e se atirou aos pés de Jesus. E aí eu imagino ela pegando na veste dele e dizendo: Senhor, me socorre. E Jesus olha bem no olho dela, Valim, e diz assim: eu não vou tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, meu irmão Ezequias, Jesus está dizendo: eu não respondo oração de cachorro. Imagina se Jesus virasse e falasse isso para o senhor. A gente que é de Minas Gerais: cachorro não, qualquer coisa, cachorro não, o senhor está equivocado. Mas ela diz: amado irmão, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí Jesus não se aguenta, irmãos. E o texto diz que ele exclamou, foi um brado que saiu do peito dele. Ele disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que naquele momento a filha dela ficou curada. Eu não sei se aquele monte de capeta saiu gritando, fazendo barulho, ou se ela curou do nada, mas a filha dela foi curada. Mas Jesus disse que aquela mulher tem uma grande fé. A palavra usada no grego para grande aqui é mega. É algo que significa muito grande. Amado amigo, irmão, é algo exponencial. Lembre-se que um exponente é uma potência sobre a qual um número é elevado, amado amigo irmão. Então quando você tem 3 ao quadrado, não é 3 vezes 3, 3 ao quadrado, amado irmão, é 3 vezes 3, certo? Quem é bom de matemática aí, 3 ao cubo, quanto que é, meu irmão?
Vamos lá, 12 ao quadrado, quanto é que é? Todo mundo passou no vestibular, vamos lá. 144? Bênção, glória a Deus. Então, meu irmão, uma fé exponencial é uma multiplicação fora do comum, amado irmão. Essa mulher tem uma mega fé, ela tem uma fé exponencial. E a minha sincera oração é que depois de ouvir essa mensagem, o Senhor também te dê uma fé exponencial. Esse é o tema da nossa mensagem, uma fé exponencial. Que o Senhor te dê uma fé exponencial em nome de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, o texto diz que uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Olhe comigo para o texto. Eu vou ler o versículo 21, vocês o 22. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Vocês o 22. Meu querido irmão, minha querida irmã, João no capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para o povo judeu, o povo que esperava o Messias, e quando ele veio, eles o rejeitaram. Mas João no capítulo 1 também diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus não creram que Jesus era o filho de Davi, mas essa mulher que nem judia era, cita uma profecia do primeiro livro das Crônicas, que foi dita que o Senhor falou a Davi que daria a ele um descendente do seu trono, cujo reino seria sempiterno, o seu reino não teria fim. E Jesus é da família de Davi, e ele é o rei cujo reino é eterno. Ele diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra, amados amigos e irmãos. Ele é o próprio Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, uma fé exponencial é a fé que reconhece que o Senhor Jesus é o Rei da glória, é o Senhor dos senhores, é o Filho de Davi, é o único mediador entre Deus e os homens, é aquele que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Ele é o próprio Filho de Deus, ele é um com o Pai. Ele é o Todo-Poderoso Senhor, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele, terá vida eterna. A Bíblia diz, terá seus pecados perdoados, terá paz com Deus. Irmãos, é impressionante que Mateus e Lucas mostrem para os judeus algumas vezes que os judeus estão rejeitando Jesus, mas alguns gentios creem nele. De outra feita, Mateus nos conta que o Senhor Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, amados amigos e irmãos, e tinha um centurião romano, um chefe de destacamento, um capitão de 100 soldados. Centurião vem de centúria, de 100. Ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade, e ele tinha um escravo que nasceu na casa dele, que ele amava como se fosse um filho. E aí aquele escravo está tão doente, irmão, que ele já está morrendo. E aí então o centurião chega para os líderes da sinagoga, certo? Lembra que eu falei de manhã que a sinagoga era o protótipo da igreja? Então ela tinha um conselho. O centurião chegou para os presbíteros e falou o seguinte: vão lá falar com Jesus para mim, porque meu servo está morrendo e eu preciso que ele venha curar. E aí então Jesus estava entrando naquela cidade, e os presbíteros foram falar com ele, certo? Os principais da sinagoga: Senhor, esse homem é gente boa demais, sabe o que ele fez para nós? Ele construiu a sinagoga, a nossa igreja, botou os soldados dele, a igreja nossa aqui, essa igreja nova, bonita, foi ele que construiu, a gente não gastou um centavo. Ele é digno de que o Senhor lhe faça isso. E Jesus estava indo, e quando Jesus está indo, irmão, ele fica sabendo, e ele manda alguém falar com Jesus: Senhor, não vem entrar aqui na minha casa não, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Faz o seguinte, Senhor, eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho homens debaixo das minhas ordens. E digo, eu estou agora contextualizando, tá? O texto não diz, eu vou usar nomes romanos aqui. E digo para o Flávio, vai lá, e o Flávio vai. E digo para o Brutus, vem aqui, e o Brutus vem. E digo para o Titus, faça isso, e ele faz, amado amigo e irmão. Senhor, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Veja que fé exponencial do centurião.
Ele reconhece que Jesus é o Senhor que tem poder sobre as próprias palavras. Ele é o próprio Deus. Ele está reconhecendo que Jesus é aquele que disse: haja luz, e a luz veio a existir. A palavra dele é viva e tem poder. Ele reconhece a divindade do Senhor. E aí Jesus olha para os judeus e fala assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. E quando eles voltaram, o rapaz estava curado. Amado irmão, uma fé exponencial não é uma fé na fé. Não é a fé de alguém que é cheio de bravata e diz: eu sei que tudo vai dar certo. É uma fé colocada no objeto correto. É a fé colocada no Senhor Jesus. É a fé posta nele como Filho de Deus, como o único mediador entre Deus e os homens, como o único que nos leva para o céu, como aquele que governa a nossa vida. Eu quero perguntar para você nessa noite: se você tombar hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Nada assegura que eu vou estar vivo daqui meia hora, amado amigo e irmão. Nós nessa igreja, os que aqui estiveram antes, já viram um pastor muito querido ser chamado para a glória aqui embaixo, dirigindo a Santa Ceia. Então, meu querido amigo e irmão, eu quero lhe perguntar: você está preparado para se encontrar com o Senhor? Pastor, como eu posso estar preparado para me encontrar com o Senhor? Se você, como essa mulher, reconhece que é digno de misericórdia, é pecador, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens, crê nele como seu Senhor e Salvador e se submete ao seu senhorio, a Bíblia diz que você será salvo. A Bíblia diz, no momento em que você crê no Senhor, no seu tribunal, o Senhor disse: eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. E você então não só tem um lugar garantido nos céus, meu querido amigo e irmão, mas você se torna a habitação do Espírito Santo e se torna amigo de Deus. Se você quer ter uma grande fé, reconheça que você é pecador ilimitado, mas reconheça que o Senhor Jesus é Rei da glória e nunca ninguém te amou como Ele. Uma fé exponencial é uma fé reconhecedora. Não só reconheça para a salvação, mas você que é membro desta igreja, viva como quem está debaixo do domínio do Rei dos Reis. Uma fé exponencial é uma fé de quem vive submisso, de alguém que entende que não é dono da sua própria vida, que não faz o que se lhe dá na cabeça, mas vive para agradar o Rei que o salvou e se submete ao seu senhorio e à sua palavra. Uma fé exponencial reconhece todos os dias que Jesus nos comprou com o seu sangue e, portanto, Ele é o dono da nossa vida. Mas que nota o Senhor Jesus daria para a tua fé? Uma fé exponencial, além de ser uma fé reconhecedora, é uma fé perseverante. Uma fé exponencial é uma fé perseverante. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler a santa palavra de Deus. No versículo de número, irmãos, 23. Depois nós vamos ler o versículo de número 24. Eu vou ler o 23, vocês o 24. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Vocês, irmãos, o 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão aos ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, eu fico perplexo com a perseverança dessa mulher. Eu encontro pessoas na igreja que muitas vezes pedem ao Senhor algumas coisas, e como o Senhor não responde em algum momento da primeira oportunidade, elas desanimam. Elas fazem como aquela senhora que ouviu a pregação daquele texto de Jesus que disse, usando hipérbole. Jesus estava usando a figura de linguagem ali, uma exageração, certo? Mas ele diz: olha, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda pequenininho, você vai falar para essa montanha pular no meio do mar e ela vai pular. E a mulher ouviu aquilo, ela falou assim, uma coisa maravilhosa: Senhor Jesus, eu moro aqui, minha casa está debaixo dessa montanha, não pega sol, tira a montanha e joga ela no mar. E ela abriu o olho
a montanha estava lá. Ela falou, sabia que a montanha não ia sair daqui. Como é que a pessoa já ora sem acreditar, meu querido irmão? Uma fé exponencial, uma fé que persevera. O Senhor Jesus não responde nada, mas ela clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei se ela clamou por 5 minutos, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Talvez foi por meia hora, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Talvez chegou 1 hora, 2, irmãos, a ponto dos discípulos dizer, Senhor, manda essa mulher embora, a gente não aguenta mais. Não foi nem porque eles eram piedosos, é porque eles já estavam envergonhados e chateados. E o Senhor Jesus fala, não só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ela não desiste, ela chega e se ajoelha e diz, Senhor me socorre. Perseverança, irmão, perseverança. Uma fé exponencial é uma fé que persevera. Não adianta nada você dizer o seguinte, há 20 anos atrás eu evangelizei São Paulo inteira. E por que parou de evangelizar hoje? Há 20 anos atrás eu pegava meu carro e saía pegando um monte de gente para vir para a igreja. E por que parou de fazer isso? Há 20 anos atrás eu distribuía folheto na rua, mas agora eu cansei, deixa para os mais moços. Onde é que está na Bíblia, meu irmão? Que tem que deixar o nosso trabalho para os mais moços? Irmãos, nós temos que perseverar firmes. Amado irmão, a fé cristã é uma fé que persevera. A fé cristã não é uma fé que vive só congratulando-se consigo mesmo por causa dos louros do passado, mas é uma fé que luta. Paulo diz, amados irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para diante, firme para o alvo, em busca da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu irmão, o Senhor tem nos chamado para avançar. Meu irmão, não fique chorando o leite derramado. Não fique pensando só no dia de amanhã. Há uma coisa impressionante que quando os judeus voltam do exílio, depois de 70 anos de escravidão, antes eles tinham um grande templo de Salomão, que um certo cidadão tentou imitar aqui nessa cidade, né? Para pedir logo mais cedo. Então o negócio é o seguinte, aí ele tentou, e aí o que aconteceu? Tinha aquele templo glorioso. Os babilônios chegaram, destruíram destruíram tudo. Zorobabel voltou, o povo agora não tem mais dinheiro. A situação está complicada. Mas Deus mandou Zacarias pregar e Ageu falando assim, vamos levantar o templo, vamos embora trabalhar. E eles levantaram outro templo, mas obviamente, meu seminarista, não era mais a mesma coisa, né? Gravatinha bonita do seminarista da vida, hein, irmãos? É? Não era mais a mesma coisa. É? Então eles levantaram um templo, amados amigos e irmãos, e o templo não era tão glorioso. Sabe o que aconteceu? Os velhos que quando eram criancinhas viram aquele templo, começaram a chorar. Oh, que piro, não é mais a mesma coisa. Enquanto os meninos que nunca tinham visto templo nenhum, dizendo, glória a Deus, agora nós podemos adorar o Senhor aqui. Os velhos, em vez de agradecer por algo que estava acontecendo, estavam se lamentando, porque as coisas não eram como eram antes. Irmãos, nós precisamos perseverar. Preste atenção, nós não podemos ser pessoas que ficam só na nostalgia do passado. Nós temos uma linda história e agradecemos a Deus por isso. Mas se nós queremos ter um futuro abençoado, como nossos antepassados tiveram, amados amigos e irmãos, nós temos que perseverar hoje. Irmãos, um dos grandes exemplos de perseverança para mim é Lutero. Você conhece a história de Lutero? Lutero já vinha incomodado há muito tempo. Ele não conseguia perdão para os seus pecados. Se tornou monge porque teve medo de uma tempestade, mesmo sendo um camarada formado em direito, muito inteligente. E nas noites geladas da Alemanha, ele dormia sem cobertor, ficava doente por causa do frio. Muitas vezes açoitava suas costas, subia escadas de joelho, ficava dias sem comer. O homem era magro, amados amigos e irmãos. Perguntaram para aquele homem se ele amava a Deus. Ele disse, você me pergunta se eu amo a Deus? Quando eu vejo Deus, eu vejo um juiz com a sua espada de fogo, pronto a me destruir por causa dos meus pecados. Você me pergunta se eu amo a Deus, há momentos em que eu odeio a Deus. Mas irmãos, ele era carola demais, e
o Johann von Staupitz, que era o abade dele no mosteiro, falou com ele: Lutero tem dó. Ele ia confessar os pecados, ele ficava 2, 3, 4 horas confessando o pecado, e aí quando ele saía do confessionário, irmão, ele voltava de novo. Ah, mas você não tem tanto pecado assim não, deixa de ser neurótico. E aí o Staupitz, amado irmão, para tirar essa neurose dele, mandou ele para Wittenberg para fazer um doutorado em teologia. E lá ele começou a estudar teologia, começou a ser o pastor da igreja, e Deus foi forjando no coração dele o desejo de ser fiel às Escrituras. E quando Tetzel, amado irmão, vem vender as indulgências na Alemanha, Lutero se rebela e prega as 99 teses na porta do castelo, amado amigo irmão. 95 teses, não 99. Então, amado irmão, ele prega aquelas teses. E aí o que aconteceu, amado irmão? Aquilo chegou no Papa. O Papa falou que um porco, um javali invadiu a vinha do Senhor. Mandou Lutero se retratar sob pena de excomunhão. E Lutero começou a estudar a Bíblia. E quando ele estudou a Bíblia, ele leu Romanos 1,17, que disse: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele leu e creu que Jesus era o Salvador dele. E depois começou a ser perseguido, mas escreveu, e a nobreza alemã ajudou Lutero, irmãos. E aí o Papa o excomungou, ele queimou a bula de excomunhão na praça pública. E Lutero se tornou o grande herói da Alemanha, porque queria, amado irmão, libertar a Alemanha da tirania de Roma. Quando Carlos V, amados irmãos, foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele era descendente do reino da Espanha, agora se tornou rei da Alemanha. A primeira coisa que ele faz é convocar o tribunal chamado Dieta in Worms. E o objetivo dele é pegar Lutero. O primeiro caso dele foi julgar Lutero. Mas Lutero é protegido pelos príncipes protestantes. Então ele chamou Lutero e os príncipes garantiram um salvo-conduto. Lutero ia aí ser julgado e ia poder voltar para casa. A John Hus prometeram a mesma coisa no concílio de Constança, mas chegando lá queimaram ele. Mas os príncipes estavam do lado de Lutero. E Lutero foi. E quando Lutero ia para Worms, irmãos, isso no ano de 1521, ele passava pelas cidades da Alemanha e tinham cartazes com desenho dele, e o povo gritava: Lutero, 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 Lutero. Era mais famoso que Neymar, irmão. Negócio impressionante, né? E ele ia passando pelas cidades, e quando ele chegou em Worms, todo mundo ficou impressionado. E ele chegou ali no dia do tribunal do imperador, e foram fazer o julgamento de Lutero, e ele achou que ia ir para um debate de teologia. E ele estava, irmão, dominado pelo evangelho, ninguém ganharia dele. E quando ele chegou lá, ele começou: eu quero falar com vocês a respeito da justiça de Deus. E o núncio do Papa falou: cala a boca que você não tem direito de falar nada. Aqui esses livros que estão na frente são seus ou não são seus? Ele falou assim: são meus. Ele falou o seguinte: você só tem uma oportunidade aqui, ou você nega que escreve tudo aquilo que você escreveu aqui e se retrata, ou você vai sofrer as devidas penas. E ele tentou argumentar, o cara falou assim: nada de argumentação. E Lutero, irmãos, ainda que seja um dos meus grandes heróis da fé, eu gosto da personalidade dele. Ele tremeu na base, ele bateu um joelho no outro e falou assim: me dá um dia para pensar. E ele ficou numa cela de monge naquela noite, e ele conta que teve uma grande luta espiritual. E ele orava e repreendia todos os demônios naquela noite. Mas Deus o fortaleceu em oração. No outro dia, às 9 horas da manhã, começaram o julgamento de novo. E falaram para Lutero: você nega tudo que escreveu. E aí Lutero se levanta, irmão, cheio do Espírito Santo de Deus. Dá uma machadada na tirania, nos pés do romanismo. E outra no autoritarismo do imperador. Ele diz o seguinte: eu não posso negar as coisas que escrevi. Concílios erraram, papas erraram, a palavra de Deus nunca erra, a menos que se me convença pela Escritura ou por qualquer argumento de razão. Eu não posso ir contrário à minha consciência, não é correto ir contra a consciência. Que Deus me ajude, amém. E enfrentou os maiores tiranos do mundo. Irmão, aquela assembleia virou uma bagunça. Ele foi tirado dali, foi raptado pelo príncipe Frederico, que o escondeu no castelo de Waterburgo. Em 3 meses ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Mas louvado seja Deus, porque aquele homem perseverou. Eu e você hoje reconhecemos que a autoridade sobre a igreja é somente, sobre todas as coisas, a santa palavra de Deus. É por isso que você está ouvindo um sermão bíblico nessa noite.
Nós precisamos de novos Luteros. Precisamos de homens de coragem, que não tenham medo de se posicionar, que não tenham medo de perseverar, que não tenham medo de enfrentar os desafios do nosso tempo. Precisamos de mulheres corajosas, amados amigos e irmãos, que se posicionem a favor da palavra de Deus, que lutem pela igreja de Cristo Jesus, que lutem pelas suas famílias e que não tenham medo do que a sociedade diz ou da truculência desse mundo, porque nós sabemos que a salvação está em Jesus e que Deus fala conosco na sua palavra. Persevere, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Não titubeie, não vacile, não desanime. A situação pode estar difícil, mas ao seu lado Deus está. Se você crê em Jesus, Ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Coragem, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, persevere. E acorde também. Persevere e acorde. Persevere. Todos aqui comigo. Se Jesus fosse dar hoje uma nota para a sua fé, qual seria? Ao olhar para a pregação dessa noite, você tem uma fé exponencial? Em último lugar, o Senhor nos revela nessa noite que uma fé exponencial é uma fé reconhecedora, em primeiro lugar. Uma fé exponencial é uma fé perseverante, mas uma fé exponencial é uma fé humilde. Uma fé exponencial é uma fé humilde. Fique ligado comigo, irmão. O templo é escuro, mas daqui a alguns dias ele vai estar bem mais claro. Durma não. Uma fé exponencial é uma fé humilde. Vamos ler o texto. Eu vou ler o 25, vocês o 26. Eu o 27, vocês o 28. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vocês, irmãos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vocês, 28. Irmãos, eu fico perplexo com essa mulher. No meio do debate teológico de Jesus com os discípulos, ela chega e se atira, ela se ajoelha e ela agarra no vestido: Senhor, me socorre. E o Senhor olha dentro do olho dela e fala assim: não vou tomar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela, irmão, humilhada, quebrantada diante do Senhor: é verdade, Senhor, o pão é dos filhos mesmo, mas até os cachorrinhos que foram criados pelo Senhor comem do que sobra da mesa dos filhos. Né? Se a gente fosse contextualizar, Lília, o que ela está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: o Senhor está dizendo que eu sou cachorrinho, eu sou mesmo, mas eu sou vira-lata, eu sou pior ainda. Eu ando buscando comida no lixo da cidade. Ela se humilha, irmão. E aí quando ela se humilha, Jesus não se aguenta e diz: ó, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Naquele momento, sua filha ficou sã. Ah, irmão, louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos mostra que uma fé exponencial é uma fé que se humilha na presença de Deus. Você tem se humilhado na presença do Senhor? Você, quando entra nessa igreja, diz: Senhor, ser propício a mim, pecador? Ou você começa a olhar para a vida dos seus irmãos: eu sou melhor do que aquele ali? Não, falar daquele jeito que aquele ali fala, de jeito nenhum. Olha a roupa que fulano de tal está usando, que absurdo, eu nunca usaria uma roupa dessa. Né? E aí, meu irmão, você começa a se comparar e se achar melhor. E Jesus mostra que quem tem uma grande fé não tem justiça própria e reconhece que não é nada na presença do Senhor. Ah, irmãos, essa mulher se ajoelha, ela se humilha e ela diz que é uma cachorrinha.
E nós temos que aprender com ela, a sermos humildes na presença do Senhor, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu gosto muito da parábola de Jesus em Lucas 18, irmãos. Ele conta que 2 homens entraram no templo para orar. Um fariseu, religioso, bom teólogo, sabia de tudo, ficou em pé lá na frente do templo e falou: Deus, obrigado, porque eu sou um cara, gente boa, nota 1000, eu ando na linha, Deus, eu sou uma bênção, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu sou dizimista. Tem um monte de gente infiel aqui que não dá o dízimo. Outra coisa, eu além de dar o dízimo, jejuo 2 vezes por semana, eu sou crente demais, eu sou gente fina. Senhor, dá um aplauso para mim aí, por favor, em outras palavras, é isso que ele está falando. E lá atrás, eu estou contextualizando, tá? Não está desse jeito no texto. E aí, lá atrás, o publicano está lá. Não ousa nem ficar em pé. Senhor, eu não presto para nada, Senhor. Senhor, eu estou cometendo os mesmos pecados até hoje. Senhor, me ajuda, eu sou um pecador miserável. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Você é propício a mim, pecador. Jesus pergunta: qual dos 2 foi aceito? Jesus falou que foi o publicano, irmão. Na presença de Deus, eu e você não temos mérito algum. Uma fé exponencial é a fé de quem reconhece que é pecador, que não é melhor do que ninguém, e que se humilha, amado amigo e irmão, na presença do Senhor. Preste atenção, quando você tem essa atitude de humildade, você não vai ser uma pessoa encrenqueira. Sabe por quê? Porque quando alguém fala mal de você, você vai virar para essa pessoa e vai dizer: eu sou muito pior, porque você não sabe o que passa na minha mente e no meu coração. Então nós não precisamos nos defender, irmãos. Nós precisamos entender que quem vai nos defender mesmo é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Quem nos abençoa é o Senhor. Esses dias, irmãos, eu recebi uma notícia de uma querida irmã. Eu escrevi um livrinho, vocês viram, ele tem devocionais e é para edificação de crentes. E a irmã me contou que um distinto teólogo falou por aí que está lendo o livrinho do reverendo Roster. Eu falei: aleluia! Se ele está lendo o meu livrinho, foi porque chamou a atenção dele. E se eu só escrevi um livrinho, se Deus usar o livrinho para converter pessoas, glória a Deus. Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar sábias. Que Deus me permita escrever só livrinhos e ser pequenininho. Porque quando eu não sou nada, Jesus Cristo é tudo. Amém, meu irmão? Jesus Cristo é tudo. Toda a glória na sua vida e na minha vida seja dada somente ao nome do Senhor. Amém? Então, minha irmã, sai do sol, em nome de Jesus. Então, vá começando a pedir perdão pelos pecados hoje, irmão. Deixa de soberba. Peça perdão ao Senhor e vá pedir perdão ao seu irmão que você pecou contra ele. A Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus quebrante o meu e o seu coração. Amém, meu irmão? Que nós sejamos humildes e quebrantados na presença do Senhor. Ao olhar para esse texto desta noite, eu quero lhe perguntar: que tipo de fé é a sua fé? Minha oração sincera, irmão, é que o Senhor Jesus diga para você: homem de Deus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Que você hoje reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Que independentemente da circunstância que você enfrentar, você persevere firme no caminho do Senhor. E que quando coisas boas acontecerem na sua vida, você diga assim: as coisas erradas são culpa minha, e o que acontece de bom é única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém! Que Deus fortaleça a nossa fé.
Que aqui na Unida haja homens e mulheres de uma fé exponencial. E nós veremos nossa igreja cheia em 6 meses. E nós alcançaremos essa cidade. E nós abençoaremos a nossa família, a nossa igreja, esse bairro, São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro. Eu creio, irmão. Você crê? Amém, meu irmão? Que Deus faça de mim e de você homens e mulheres com uma fé exponencial. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Quero convidar você que está duvidando, que está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé. Eu quero esperar grandes coisas de Deus, viver grandes coisas para Deus. Eu quero reconhecer teu senhorio sobre a minha vida. Independentemente do problema que estou enfrentando, Senhor, eu vou continuar firme, eu vou perseverar, pela tua graça eu vou contigo até o final. Senhor, eu sou pequenininho, mas o Senhor é grande, e é o Senhor quem cuida de mim. Oh, Senhor, eu creio em Ti. Se você quer ter essa fé exponencial, eu queria orar por você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Eu queria convidar você a sair do seu lugar, enquanto a Lília dedilha tão bem no piano. Vem aqui à frente, diga: Senhor, renova a minha fé, usa a minha vida, restaura meu coração, faz novas coisas na minha casa. Transforma a minha vida em nome de Jesus. Vem aqui à frente em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, eu quero um novo momento na minha vida. Eu quero viver para Ti. Eu quero essa fé exponencial. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Eu vou orar por você. Enquanto a Lília dedilha, vamos cantar só o coro grande ao nosso Deus. Eu sou apaixonado com essa música. E depois eu oro com você. Vamos lá, quem sabe, toda a igreja, chegue para frente para dar lugar para quem vem atrás. Vamos cantar? Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu em seu perdão encontro paz. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor. Amado Senhor, amado da nossa alma, toda glória seja dada somente a Ti. Senhor, quem é como Tu, Senhor? Tão amoroso, tão bondoso, tão perdoador, tão gracioso, tão compassivo. E nos enche de perplexidade, Senhor, o fato de que o Senhor possa considerar a fé de seres humanos tão frágeis como nós, como uma grande fé, como uma mega fé, como uma fé exponencial. Perdão, Senhor, quando temos tido uma fé fraca, uma fé morna, uma fé titubeante e vacilante. Perdão, Deus, quando enfrentamos dificuldades e achamos que o mundo está acabando, que não há mais esperança, que perdemos a alegria de viver. Jesus, a nossa alegria de viver és Tu, Senhor. Senhor, nós reconhecemos hoje que Tu és o filho de Davi. Senhor, reconhecemos com esses irmãos que estão aqui na frente que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós fomos salvos por Ti, ó Jesus, e por Ti, ó Pai. E nós queremos submeter a nossa existência a Ti todos os dias da nossa vida. Governa sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Ó soberano do universo, governa a nossa mente e o nosso coração. Submete-nos a Ti. Senhor, por favor, nos ajuda a perseverar. Quando todas as circunstâncias, Deus, ó Pai, tentarem nos desanimar. Quando o mundo se opuser a nós, grande Deus. Quando o ânimo estiver no chão, ajuda-nos a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós queremos ser perseverantes como aquela irmã. Senhor, eu estou desejoso de Te ver na glória, mas eu vou querer dar um abraço nessa irmã, Senhor.
vou querer dar um abraço nela. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, levanta aqui homens e mulheres de fé que perseveram em nome de Jesus, independentemente das circunstâncias. E Senhor, dá-nos um coração compungido e contrito, porque esse é o coração que o Senhor não desprezará. Dá-nos humildade, livra-nos de picuinhas do passado. Deixa-nos deixar as coisas para trás. Deixa-nos humilhar, entendendo que quando a gente bota a cara no pó, quem nos exalta é o Senhor. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Deus, ó Pai, que aqui na Unida, pela Tua graça, nós nos pareçamos com Jesus. E que quem entrar aqui fique encantado com a maravilha da humildade de Jesus na face desse povo. Ó Deus, e diga que é meu lugar, eu não posso ir embora daqui. Aqui o Senhor está. Nós não somos nada, Senhor, batemos no peito. Perdoa-nos de nossos pecados, ser propício a nossos pecadores. Que hoje o Senhor, Deus, abençoe esses homens e mulheres. Que nós vejamos grandes coisas de Deus na vida deles, na vida desta igreja. Nós confiamos e esperamos em Ti, Senhor. Toda a glória seja dada somente a Ti. Restaura-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.